Então vamos começar a falar do nosso tema. Para quem chegou agora, o nosso tema é Morte, inimiga ou ou aliada. aliada? É isso aí. Será que ela é o Pergunto pra quê? você, inimiga ou aliada? Aliada. Eu, Aliada. é, eu escolho que ela seja minha aliada Para também. mim é aliada. Aliada. Porque, assim, já vou entrar num ponto já forte. Gente, para quem não sabe como é que funciona o podcast é desse jeito. Ó, a gente vem e bate papo. Então aqui é o momento de bater papo. Eu venho, a gente define um tema, eu vou pro meu cantinho, penso sobre o tema, Elza faz a mesma coisa, depois a gente senta para bater papo. Então eu não tenho a mínima ideia qual é a perspectiva dela e ela também não tem a mínima ideia sobre a minha perspectiva sobre as coisas que eu vou falar. Então, vamos lá, vamos tocar o barco. E você tinha me perguntado se é inimigo ou aliada. Bom, eu acho que aliada, eu acredito que é aliada, porque a morte, ela nos dá um prazo, né, na vida. Ela nos dá um ponto de reflexão. E eu acho que viver sem um ponto de reflexão, de falar assim, olha, um dia essa existência, pelo menos neste plano, ela vai Vai chegar findar, ao fim, vai chegar né? ao E o que fim. que eu fiz com essa O que eu oportunidade, fiz, né? né? Porque imagina só, se a gente não morresse, se tivesse nesse plano, né, digamos, tivesse uma imortalidade aqui, tá? O que poderia me fazer me arrepender? O que poderia me fazer, por exemplo, não procrastinar? Se eu tenho todo o tempo do mundo, para que eu vou adiar gratificações, adiar o meu prazer momentâneo, se eu vou viver para sempre aqui? Não faz, Entendi. entendeu? Então eu acredito que a morte, o elemento morte, neste plano físico, ele traz para gente essa oportunidade de refletir sobre a escassez do tempo. É, ela seria então uma espécie de conselheira, Sim, né? E ela cumpre esse papel de conselheira, por exemplo, quando a gente tem alguém próximo da gente que falece, né? sim, Quem nunca, né? Assim, perdeu alguém próximo, ou às vezes nem tão próximo, mas próximo de alguém próximo da gente. E viu o impacto que aquilo causou e a gente fica assim, meio reflexivo, né? Sobre a vida, sobre tudo. Nossa, assim, como Israel costuma dizer, a vida humana é só um peido. é. É só um pum, cara, isso É, aqui. então assim, passa tão rápido, como nossa vida é frágil, né? E quando a gente perde alguém, a gente fica assim, pensativo. Sim, Fica bastante pensativo, assim, sobre, nossa, o que que eu tô fazendo com a minha? O que que eu vou deixar pra quem ficar? Como as pessoas vão se sentir depois que eu for? Vem um monte de pergunta na cabeça da gente, né? E, cara, tem outra coisa que eu falo também, que assim, são duas coisas certas. Um chifre e a morte. Pra mim só tá faltando a morte. Que eu já fui chifrado na vida. Mas assim, é muito assim, punk, é muito pancada, né? Quando a gente que morre alguém próximo da gente. A gente foi no enterro outro dia desse, né? Eu levei até um baita susto, porque quando eu não tinha ligado o nome do falecido, né, à É, o pessoa. Israel estava me acompanhando porque era o ex-marido de uma amiga minha que tinha falecido e eu fui lá dar uma força e tal. Quando chegou lá, o Israel reconheceu o corpo. No corpo, é. Era amigo meu de trabalho, a gente tinha trabalhado há uns 10 anos, mais ou menos, juntos, né? Dez anos atrás, 5 10 anos atrás. E eu conhecia pelo menos há 10 anos, né? Dentro do órgão que eu trabalho. Então, pô, foi um susto, né? E assim, é uma parte da vida da pessoa que a gente não conhece, né? Então, assim, foi uma pessoa que depois sabendo, a gente soube, né, de algumas coisas dele, de uma vida particular, né, e tal. E a gente não ligava, né? Assim, no trabalho a gente não linkava, né? Não sabia da vida particular, né? Então tem isso, né? E aquele momento que as pessoas que vão dar testemunho sobre a vida, né? De uma maneira mais integral da pessoa que faleceu, a gente tem surpresas, né? Porque a gente não consegue conhecer as pessoas assim no seu íntimo, na totalidade, né? Então a morte também nos aproxima de alguma forma da história da pessoa
principalmente quando a gente tem a oportunidade de nos despedir dela, né? E por outro lado também a morte em algumas situações pode provocar um peso, né? Por exemplo, se a pessoa que vem a falecer é alguém com quem você não estava se dando bem nos últimos tempos, aí não estava se falando, estava com algum conflito em andamento, não solucionado, e de repente a pessoa vai e falece. Então é como se aquele assunto tivesse ficado mal resolvido entre vocês. E é muito comum que a pessoa que fica com um ressentimento, um sentimento de culpa, sente um peso. Sim. Poxa, será que eu desperdicei essa oportunidade, né? O tempo que ele tinha em vida, ele ou ela tinha em vida, a gente podia ter aproveitado melhor. Se a gente tivesse passado por cima do orgulho, podia ter, né, recuperado alguma coisa e tido uma relação mais tranquila, né, antes, e tivesse tido até a oportunidade de se despedir. Eu acho que... Outro dia desse, um colega do meu trabalho falou acho que é sogra dele, né, que faleceu, já com seus 102 anos de idade, mais ou menos. Eles tinham feito um vídeo no dia anterior do falecimento dela, e ela estava lavando roupa e cantarolando, né? Eu lembro muito da minha avó História nisso, né? linda. E aí ela cantarolando e tal. E aí, um dia, 2 dias depois, ela começou a se sentir mal. E ela já sentiu ali que era a hora dela, que ela ia morrer, que ela ia falecer. E todo mundo na casa, na verdade, sentiu e já começou a chamar. Falou assim, olha, mamãe aqui, eu acho que vai embora, vai ser o último dia dela nessa terra. Então, aí ela ficou deitada na cama e pôde se despedir de boa parte dos familiares, filhos, Filhos, netos, né? né? E dali, né, no momento assim, ela entrava num sono mais profundo, depois despertava um pouco e tudo, mas todo mundo podia ali fazer um carinho nela e tal. E aí eu falei, gente, eu cheguei em casa, né, quando eu fui comentar com a Elsa, eu falei, cara, isso é a morte perfeita, né? Que, tipo, você morreu, né, nesse plano aqui e rodeado dos seus Se pudesse familiares. escolher como você ia morrer, né? Como seria? Pense sobre isso, né? É, pô, pôde ali ver as pessoas pela última vez, os familiares, sabe? Entender que fez sentido a vida da pessoa, se despedir. Para mim assim, é o sonho de morte. Sonho de morte. É o sonho de morte. Se é que dá pra sonhar com isso, É, né? se eu Mas puder escolher, é seria uma isso. coisa pra gente pensar, né? Será que a morte pode ser uma coisa, uma passagem tranquila, uma coisa boa, né? E eu acredito que sim, né? Existem casos assim. E eu acredito principalmente que falar sobre ela em vida, ter consciência do que é e tratar o assunto com naturalidade, esse é um dos motivos que nós trouxemos isso como tema hoje, é um dos fatores que favorece com que esse momento seja tranquilo, né? As pessoas deixarem um pouco de temer esse momento. E esse é um assunto bastante relevante, assim, para mim e para várias das minhas colegas e amigas ali no grupo das Vencedoras Unidas, que é uma ONG da qual eu faço parte, que são mulheres com câncer. Então, a morte é um tema que constantemente está nos incomodando. Seja no momento do diagnóstico, em que a gente descobre que está com câncer e a gente não sabe exatamente o que é ainda. E para muitos, muitos mesmo, receber um diagnóstico de câncer é como se fosse uma sentença de morte, porque as pessoas não têm noção do quanto que a ciência está avançada, de quantos tratamentos existem específicos para cada tipo de câncer e de como o nosso emocional, o nosso psicológico também pode favorecer uma cura. Então, às vezes a pessoa, antes de saber disso, o primeiro temor que ela sente é o da morte. E, além disso, durante o tratamento, a gente vai se unindo a outras pessoas que estão vivenciando a mesma coisa. E o Israel já me acompanhou, assim, em algumas situações. Não só ali no grupo, tem algumas pessoas que a gente conversa separado e que a gente vai criando mais afinidade.
E a gente também, antes da pandemia, tinha encontros presenciais, então a gente vai criando afinidade com essas pessoas. E vez ou outra, a gente recebe a notícia de que alguém faleceu, sucumbiu à doença ou algo assim. E é pesado, né? Uma de nós, alguém que está lutando junto com a gente, né? Alguém que faz parte da mesma luta e aquilo dá uma baqueada, assim, sabe? Vou confessar que em muitas vezes eu sou aquela que fica lá dando força. Gente, olha, esse é um momento para a gente dar força para a família e para cada uma olhar para a sua própria jornada. Fulana cumpriu a dela, vamos olhar para a nossa, concentrar na nossa, porque se a gente ficar se apegando ao que aconteceu com o outro, a gente vai entrar em pânico, né? Mas em uma outra ocasião eu também dou aquela baqueada, né? Porque dá um medinho. O seu principal medo é de quê? É o medo do momento da morte? Ou é o medo, assim, de, sei lá, com as crianças, com o quê? Com o que você tem Não, mais medo, eu assim? acho que quando alguém vai, assim, não é bem medo que eu sinto. Eu sinto uma tristeza, assim, de pensar que a pessoa, como eu, estava numa luta e que de repente ela não conseguiu vencer a doença. Só que eu tenho ressignificado isso por outro lado, que às vezes a vitória dela veio de outra forma, sabe? Principalmente porque eu tenho ressignificado muito a morte. Eu tenho pensado muito sobre isso. E agora, sobre o meu medo, eu vou falar sobre isso já já, como eu tenho ressignificado, mas o meu medo, quando eu penso em morte, eu acho que não é da morte em si, porque eu acho que deve ser algo rápido, que deve acontecer, assim, talvez você nem sinta, não sei. Mas eu acho que é um apego mesmo, um apego à vida, um apego às pessoas, a você, aos nossos filhos, a vida que a gente tem. E principalmente porque eu tenho falado assim, muito isso ultimamente. Agora que eu aprendi a viver, eu vou embora. É verdade, verdade. Porque, gente, eu meti tantos pés pelas mãos nessa vida e eu sofri tanto, assim, sabe? Por conta do meu próprio ego, de carências que eu tinha, de coisas, sabe, assim, vãs. E aí, hoje que eu tenho uma consciência dessas coisas, que eu trabalho essas lacunas e que eu aprendi a apreciar a vida e ser grata por aquilo que eu tenho e que eu tô construindo uma história assim, sabe, gostosa de vivenciar. Aí eu não quero largar, não quero abrir mão. Porque eu acho que tem dois medos básicos, assim, né? É, o do pós-morte, no sentido de o que será que me espera lá, né? E esse apego, esse medo apego à vida, né? Assim, de tipo, talvez, Do poxa, pós-morte eu não por tenho. como é que vão ficar, por exemplo, a gente tem filho pequeno, a gente tem filho de 10, né, 11 anos. E assim, como vão ficar as crianças, né? Então a gente, inclusive quando a Elsa teve o câncer, adoeceu, a gente conversou muito claramente, né? Ah, A gente teve um papo extremamente claro, da gente chegar assim e falar assim, bom, o que de pior, né, pode acontecer? E aí eu lembro de eu ter falado assim, olha, o pior que pode acontecer é o seu corpo não reagir ao câncer, o câncer avançar muito e em 6 meses você falecer. Esse é o pior cenário. E o melhor cenário é você vai lá, faz a quimioterapia, faz rádio, faz a mastectomia e está resolvido, né? Então, naquele momento a gente conversou sobre testamento, sobre como a gente gostaria que as crianças fossem cuidadas, né, por mim ou por você. Não só no caso assim da Elsa vir a falecer. A gente conversou também se eu foi. A tá gente teve atravessando a uma rua. conversa bem prática, gente. Uhum. E embora pareça assim ser algo frio, na verdade é algo que me passou muita segurança, muita confiança, assim, sabe? No processo, porque eu sabia que independente de como as coisas terminassem, é, já estava tudo mais ou menos encaminhado. E um pensamento que eu também tive na época é:
se esse pior do cenário se concretizasse, como eu gostaria de ter vivido os últimos 6 meses da minha vida? Então, meu foco não ficou na doença, ficou na vida. Ficou em viver, em fazer planos, em Viajar, fazer cursos. em ter experiências, exatamente. Continuei estudando, participei de retiro, fiz um monte de coisa, assim, sabe? Porque eu queria estar feliz. E foi, nossa, como eu fui feliz. Como eu fui feliz no meu tratamento. Eu era muito feliz. Tanto que as pessoas que eu não conhecia notavam. Se eu andasse na rua, as pessoas falavam: nossa, radicalizou, tá lindo seu visual, porque eu tava careca, né? Então as pessoas achavam que eu tinha raspado o cabelo, não imaginavam que eu tava doente. E eu lembro até de uma recepcionista Maria, que hoje eu ficou tão conheço. bonitinha, careca, gente. Depois a gente vai postar uma foto dessa moça careca. Ela ficou linda, ó. Delícia. Aí tinha uma moça na recepção lá do prédio onde eu fazia tratamento. O nome dela é Iris, hoje ela é minha amiga, né? A gente até troca mensagem pelo WhatsApp, mas ela me olhava, ela me cumprimentava assim, e ela disse que eu tava sempre com um sorriso tão bom. E ela sabia que eu fazia tratamento porque a clínica ficava lá, né? E aí um dia a amiga dela ficou doente e ela pediu meu telefone porque ela falou pra amiga dela assim: olha, não, você tem que encarar seu tratamento igual uma moça que entra lá no prédio onde eu trabalho, que ela tá sempre sorrindo, tá sempre bonita, tá sempre alto astral. Então, assim, é uma postura que causou impacto até na vida de quem eu não conhecia. E não foi uma coisa assim, eu quero. Não foi uma postura forçada, foi algo espontâneo. Foi. E foi por conta dessa forma que a gente lidou com as coisas. De ser bem prático, bem objetivo, de olhar e admitir que a morte era uma possibilidade e de eu saber que as coisas estavam sendo cuidadas. E sempre é uma possibilidade. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito. Quando chega alguém novo lá no grupo das Vencedoras Unidas falando que foi num médico, que o médico foi meio frio, meio estúpido e falou pra pessoa: olha, a gente tem que correr, não sei o quê, você tem, sei lá, X meses de vida e tal. E porque alguns médicos ainda não têm tato para dar uma notícia como essa. E a pessoa chega assim, arrasada. E eu falo: olha, o mesmo médico que está dizendo isso para você pode ser atropelado daqui a 3 dias e morrer. E você continuar, você superar a doença, seu tratamento dar certo e você ficar. Então, assim, isso é relativo, sabe? Não se apegue às circunstâncias e ao que dizem para você. Foca em você, no seu interior, em trabalhar o seu interior, no seu tratamento, em dar o seu melhor e em cuidar da sua consciência. E esse é o ponto. Eu acho que é. Que eu tava falando, que você falou assim: você tem medo do quê? Né? Porque tem essa coisa do apego à vida e o medo do depois, do pós-morte. Eu não tenho medo do pós-morte. Eu acho que eu trabalho essa consciência desde já. Eu acredito que o pós-morte, ele vai depender muito de como a gente está vibrando agora. Né? Aquilo que eu vou vivenciar depois depende do nível de consciência que eu alcancei em vida. Então, o que eu quero para minha morte, eu construo aqui agora. Sim. Eu construo na vida, né? E se você for pensar assim, o que a morte pode tirar da gente? Ela pode tirar aquilo que é material, ela pode sim nos afastar das pessoas que a gente ama, mas o que ela não pode tirar da gente é quem a gente é. Sim. Então, se eu foco em construir quem eu sou é algo eterno. Que a matéria fica. Essa era uma perspectiva, assim... Aliás, essa é uma perspectiva que atravessa a história, assim, em várias gerações, formas, né? filosofias, religiões, etc. Você falou sobre consciência, eu lembrei da perspectiva dos egípcios sobre isso, né? Porque a pior coisa para o egípcio era ter uma morte dormindo, por exemplo. Porque ele queria ter a consciência, né? Então, e isso remetia justamente, assim... Já consciência... a gente, quando pensa em morte, fala que quer morrer dormindo. Dormindo, exatamente. Ele se pensava na questão da consciência. Quero manter a minha consciência para fazer essa passagem, né? Porque a tradição egípcia era o quê? O cara... o deus, né, que as pessoas olham e falam assim, o deus da morte, o Anubis, né? E tal. Na verdade, ele era só tipo Uber. Ele acompanhava a pessoa no caminho
ali de se encontrar no palácio em vários lugares até ele encontrar com Íris e Osíris. Então ele fazia um caminho junto com a pessoa. Então o que ele fazia? Ele tipo, não dava para culpar Íris e Osíris dele, não conseguir chegar lá, né, nesse caminho até Íris e Osíris. Tipo, é a mesma coisa de você condenar o Uber porque a festa foi ruim, o cara só te levou. Então, tipo, o Anubis era esse cara que fazia o transfer. Então, o que acontece? O Anubis, ele levava as pessoas, existiam 42 regras gerais, assim, para os egípcios, que eram as mais fortes, e elas eram, assim, de todo tom, assim, desde o do relacionamento com os deuses até o relacionamento um com o outro, com o seu vizinho, de você com você mesmo. E aí ele tinha que fazer uma confissão negativa. Então Anubis levava a pessoa para encontrar a deusa Maat. E aí ela que ouvia ali. E aí ele tinha que fazer uma declaração para 42 juízes. Nossa. Do ladinho dela. E esses 42 juízes, né, sábios, ele tinha que falar assim, tipo, não peguei a mulher do coleguinha, não matei ninguém. Era uma confissão negativa. Né? Não roubei os grãos do templo, porque o templo era responsável por reunir os grãos e em tempo de fome ele fazia uma redistribuição. Então ali tinha todo um sistema. Então ele fazia essa confissão negativa, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz aquilo. Aí a deusa pegava o coração dele de uma maneira mágica e colocava o coração da pessoa numa balança. E aí ela pegava a pena da justiça. Eu já ouvi falar sobre isso. E colocava no outro prato da balança. E o coração da pessoa tinha que pesar menos do que a pena. Tá? Mas não era uma coisa assim absurda, porque assim, na perspectiva deles era o seguinte, você não viveu a vida, tudo bem, você não fez esse tanto de coisa, mas sua vida foi vivida de uma forma pesarosa, você não cumpriu essas coisas com ódio de não ter feito, de praguejando os deuses, né, a vida, a consciência por você não ter feito isso. Então essa era a ideia, de alcançar um coração de pureza. Não é o não fazer por alguma coisa. É alguém que não criou ressentimentos. De viver daquele modo sábio. Essa é a ideia. E aí tinha um outro, né? O Tote, que era um outro deus que ficava ali, ele era tipo um escriba. Então ele era aquele cara que ficava com um lapinho na boca e dizia, você fez isso, você fez aquilo e tal, vamos ver se tudo que você falou que não fez é verdade. Então ele era o escriba da sua vida. E aí tinha aquele negócio ali. Se a pessoa tivesse vivido, sossega com esse copo aí que você vai derrubar. Se a pessoa tivesse vivido de uma maneira plena, sábia, o coração dela, então, pesaria menos do que a pluma, né, da pena. E aí tinha do ladinho, tinha Amit, que era tipo uma besta fera, tipo uma entidade besta fera, que representa, olha lá, o materialismo. Então, se você viveu uma vida não sábia, você pode não ter feito um monte de coisa, mas sua vida foi uma consciência extremamente materialista, qual era a perspectiva? É que a matéria te engolir de novo. Então ele era uma besta que tinha cabeça de crocodilo, parte dele era um macaco, outra parte era um hipopótamo, e ele engolia você. Nossa. Naquele momento. Ele te engolindo, você voltava para reencarnar na Terra. Por quê? Porque você viveu uma vida materialista. Se você passasse desse ponto, você poderia encontrar Íris e Osíris. Essa é uma visão semelhante à do Bardo Todol. O livro dos mortos tibetano. Já conta aí, deixa eu finalizar Íris e Osíris, porque chega no ponto máximo aí, olha só que legal. O que acontecia? Aí eles iriam, aí Anubis, vamos levar então, o cara passou dessa fase, né? Então vamos enfrentar outro chefão, que era chegar lá com Osíris e Íris. Íris era a deusa do amor. E aí ela ia provar se tudo aquilo que foi feito com você tem a honra de estar na presença dela, e ela ia reconhecer, uma forma dela reconhecer uma vida amorosa sua. Então, se você chegou na frente dela, é porque você, em algum ponto, durante a sua existência, já deveria ter a conhecido. Então, ela reconhece o amor em você em alguma instância. Porque não tem como você chegar na frente de Íris se você não tivesse vivido uma vida de amor. E Osíris era ele representa o ser fragmentado e tudo, as dualidades, as coisas. Então foi uma pessoa que também conseguiu integrar dualidades. Né? Então foi uma pessoa que viveu de uma maneira sábia na Terra. E aí ele faz a passagem, o último momento. Então se ele viveu uma vida não sábia, materialista, ele é engolido novamente
e volta para a Terra. Entendi. O Bardo Todol tem uma visão, assim, parecida. Só que, assim, no Bardo, o que se diz primeiro é o seguinte: assim que você morre, o que você vê é uma luz. E essa luz é a luz infinita, é a origem de todos nós. Só que o ser humano, ele tem a tendência de fugir da luz. O ego nos faz fugir da luz, né? A gente se esconde. Então, quando a gente morre e a gente dá de cara com essa luz, a gente tende a correr também dela, porque a gente tem medo. Do que vai ser revelado, Tem né? até os desenhos, tipo, não vai pra luz, não vai pra luz. Diz assim, que as pessoas que já são mais iluminadas, que cuidaram do seu desenvolvimento pessoal, que evoluíram até o ponto da iluminação, quando vem essa luz, elas vão sem medo na direção dela. Mas a maioria não vai. Então, quando você não vai na direção direta da luz, aí você vai para um segundo plano, onde também acontece dessas entidades se manifestarem. Só que essas entidades, na verdade, são você mesmo. São as virtudes que você desenvolveu e a parte ruim também, assim, sabe? Os defeitos que você alimentou ao longo da vida. Então, você vai ter alguns, se não me engano, são 7 dias de convívio com as entidades benéficas e 7 dias com as entidades... Esqueci como é que é o termo que eles falam. Não é maléficas, mas é iracundas. Com as entidades iracundas. Que são nada mais, nada menos do que uma expressão daquilo que você cultivou ao longo da vida. E, na verdade, o que acontece? O nível de consciência que você alimentou é o que vai determinar em que ponto desses dias e de que entidades você vai se identificar mais forte lá. E aí, com aquela entidade é que você segue. Com aquela entidade, entre aspas, porque na verdade é você mesma. Naquele nível de consciência você segue para uma preparação para algo mais, que pode tanto ser uma reencarnação aqui ou em outro lugar, ou uma outra missão, não sei. Mas isso pode acontecer ao longo são 49 dias de pós-morte no Bardo Todol. E se você passou por esses 14 dias aí desse segundo plano, você vai para um terceiro plano, que nesse terceiro plano, geralmente ao final dele, o final é reencarnação mesmo, aqui na Terra. E ou é uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Uma coisa muito boa que eles dizem é uma alma já iluminada que está com a missão de produzir bons frutos aqui na Terra. Então, ela passa por esse processo para voltar em apenas 49 dias, o que assim, é pouco se você for pensar para uma preparação para a reencarnação, mas ela já é uma alma iluminada, ela já está preparada. Já o pior lado já quer dizer que era uma pessoa que era extremamente materialista e ela precisa voltar, porque o apego dela é terreno. Então, ela tem que voltar para a Terra. Então, ela é tragada de volta para vivenciar alguma outra coisa. E eu acho que, assim, independente de se ela é tragada de volta no Bardo Todol, se tem um monstro aí com cabeça de jacaré que engole ela e traz ela de volta e tal. Eu acho que independente de qualquer coisa, se existe reencarnação ou não, acho que o que todas as filosofias, religiões concordam é que é importante a gente cuidar da nossa dualidade. Se a gente se apega só à matéria, a gente está baixando o nosso nível de consciência. Tem uma metáfora que eu achei assim maravilhosa. Imagina que eu sou assim uma pessoa ignorante e eu vejo um golfinho saltando da água. Então, quando ele sai da água, eu vejo e falo, nasceu. Só que quando ele mergulha, eu falo, morreu. Já, se tem uma outra civilização que vive debaixo d'água, cada vez que o golfinho mergulha, eles dizem, nasceu. Só que quando ele salta, eles vão dizer, morreu. Agora, quem vê os dois planos, em cima e embaixo, sabe que o golfinho está sempre vivo. Nossa, que legal, hein?
Então, essa é a consciência que a gente precisa desenvolver enquanto a gente está aqui experimentando uma vida material. Saber que estamos sempre vivos. E essa justamente é a Que perspectiva esse cristã. corpo é uma vestimenta material e que quando ele finda na morte, existe um lado nosso que permanece. Sim. Essa perspectiva é a perspectiva cristã, né? Eu sou cristão, eu acredito na morte e ressurreição de Jesus, acredito que a gente vai viver aqui e vai ter um momento eterno com Deus, com Cristo. E a perspectiva cristã, quando você falou dos golfinhos e tudo, é muito sobre isso, porque a gente tem uma jornada aqui na Terra e o nosso corpo, ele se dissolve, né? Ele deixa de existir, né, nesse plano, mas o eu de verdade, ele é eterno, né? Aquele eu que vai estar com Cristo, né? Então, tanto a ideia é assim, eu cuido da minha vida enquanto eu estou aqui, porque esse aqui é o templo em que eu habito, né? Mas também sei que a minha vida, ela em Cristo eterna, né? Ela é uma vida boa. Então eu tenho esse duplo olhar sobre a vida. Então o eu para o cristão, não o eu pecaminoso, né? Na ideia cristã, mas o eu de verdade, aquele eu maior que tem dentro de mim, o sopro divino, né? A minha imagem e semelhança de Deus, então ela é perene, ela é eterna. E eu estarei com Deus nesse sentido, né? Então o cristão ele tem esse duplo olhar, ele busca ter esse duplo olhar. Eu acredito que quando Jesus se referia a nascer de novo, ele estava falando sobre esse despertar, sobre esse despertar desse nosso lado eterno. Porque é você tomar consciência de que existe algo mais, algo além desse material que a gente está vivenciando. E isso vai ao encontro do que Parmênides pregava. Ele dizia que o corpo, que nós, o humano, ele é composto de matéria, forma e espírito. E que a matéria, no seu formato ali, é a parte que é finita. E o espírito é a nossa parte que é eterna. A morte seria a identificação com a nossa parte que é finita. Ou seja, vida é sinônimo de consciência do que é eterno. Nesse sentido, tem um monte de gente que está viva, mas está morta. Tem um monte de zumbizinho por aí. Porque não tem essa consciência daquilo que é eterno, daquele nosso lado que permanece. E aí eu te pergunto, é possível então morrer em vida? Sim. Não, você entende? A pergunta pode ser entendida das duas formas, mas é possível você continuar vivendo e estando morto? Sim. Essa seria a ideia. Sim, eu posso dizer categoricamente porque eu já estive morta. Literalmente. Inclusive, eu tive um sonho que foi revelador, que me mostrou isso. Logo que eu consegui terminar o relacionamento com um ex que era dependente químico, definitivamente eu dormi naquela noite, meu sono foi tão assim, de tirar um peso nas costas, foi de um alívio tão grande que eu tive um sono pesado. Foi tão pesado, gente, que eu fiz xixi na cama e acordei numa poça de manhã já. Eu não acordei quando eu fiz xixi, eu acordei de manhã com a minha cama empoçada, porque eu não percebi que eu tinha feito xixi. De tão pesado que foi esse sono. E nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu recebia uma caixa, mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato, como se fosse uma encomenda pelo correio. E quando eu abria essa caixa, eu ficava assim, não pedi nada, não encomendei nada. Peguei aquela caixa com surpresa. Quando eu abri, tinha uma bebê dentro, uma nenenzinha. E essa nenenzinha, ela estava morta. E dava para ver, escorrendo aqui assim, pelo ouvido, pelos olhos, pelo nariz, sangue já seco, né? Pela boquinha também. Então eu sabia que ela estava morta. E meu coração doeu muito, 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 porque era como se ela fosse minha.
E na verdade ela era eu, só que eu ainda não tinha interpretado isso. E era uma dor assim, sabe? Que eu corri com essa criança no meu colo pro chuveiro, liguei o chuveiro, peguei um algodão, fui limpando, tirando tudo aquilo, aquele sangue, aquela sujeira de sangue seco. Deixei ela toda limpinha, envolvi ela num lençol branco e coloquei ela em cima da minha cama. Quando eu fiz isso, eu fiquei, e agora? O que eu faço? Eu já sei, vou ligar para o meu pai para perguntar. E aí eu pego o celular. Quando eu começo a discar para o meu pai, aí eu escuto. Era a nenenzinha tomando fôlego. E ela começa a se mexer. E, gente, eu me arrepio quando eu conto esse sonho, porque foi muito emocionante. E depois que eu acordei, que eu lembrei do sonho, foi vindo o entendimento de que aquele bebê era eu, de que eu estava morta em vida, de que eu precisava passar por aquele processo de purificação e me ligar com meu pai. E na hora que eu fizesse isso, eu retornaria à vida. E foi exatamente o que aconteceu daquele dia em diante. Né? Eu me limpei de tudo aquilo que eu tinha vivenciado. Eu, inclusive, me liberei dos ressentimentos que eu tinha, liberei perdão e tudo mais. Eu busquei a Deus, assim, com toda, assim, a vontade que eu tinha, com toda a energia que eu tinha no meu ser. Eu busquei essa reconexão e eu voltei à vida. E eu nasci de novo, posso dizer que eu nasci de novo. E eu acho que é isso, essa inconsciência, aquele período que a gente vive assim, meio que anestesiado com a vida, tentando tapar esse buraco que a gente tem um vazio na alma, essa necessidade de saber do que é eterno. Uhum. E isso meio que deixa um espaço vazio, e esse espaço vazio causa desconforto. E a gente vai tentando tapar esse buraco com as coisas materiais. A gente vai se anestesiando de uma compulsão aqui, de um hábito ali, de relacionamentos, de várias coisas, mas parece que nada nunca preenche esse espaço. Uhum. No máximo nos anestesia um pouquinho. E enquanto a gente não toma consciência desse lado que é eterno, de que nós somos espírito, e a gente começa a cuidar dos dois planos do golfinho, como eu falei, a gente parece que não tá completo, não tá pleno. Nossa, que forte, né? Caramba. Você já teve uma situação assim específica que você falou assim, caramba, agora eu vou morrer? Tive. Agora. Eu também tive. Agora em setembro de 2020. Pra quem não sabe, eu tive Covid. E eu quase fui assim raspando. Passei assintomática. Já tava ali 5 dias já de antibiótico. Já tinha terminado a medicação sem sintoma praticamente nenhum. Pra não dizer que eu não tinha nada, eu tava com um pouquinho de coriza e só. Mas aí eu tive um aborrecimento no 5º dia, à noite. Eu fiquei muito aborrecida, muito estressada, para vocês verem como que o psicológico afeta a nossa saúde. Eu acredito que naquele aborrecimento que eu tive, que foi uma coisa que me tirou do prumo mesmo, minha imunidade baixou. E no dia seguinte, eu comecei a me sentir mal. Comecei a sentir enjoos e tal. Quando foi à noite, eu desmaiei dentro de casa. O Israel me acudiu, que demorou ali 1 minuto e meio, mais ou menos, eu desacordada. Aí fomos pro hospital e por conta do meu histórico de câncer acabaram decidindo me internar. E eu fiquei 5 dias internada. Mas os 2 primeiros dias foram muito difíceis, porque eu tive um estado de confusão mental. Eu não sei nem explicar o que foi que eu senti. Eu ficava ansiosa, eu não conseguia dormir. Foi uma coisa muito louca. Não sei o que foi, não. E quando eu tava lá no hospital, eu lembro que eu senti dor de cabeça e me deram Novalgina.
Pra baixar mais ainda a pressão. A minha pressão já é baixa por natureza. Quando eu tomo dipirona, né, que é Novalgina, eu geralmente durmo. Qualquer medicação me faz dormir. Eu fico meio lesadinha. E eu já cheguei no hospital com uma pressão 8/4, super baixa. Minha oxigenação estava baixa. Ali naquele ponto da dor de cabeça, ela já tinha melhorado um pouco, mas me deram Novalgina. Eu na frente do médico, a sorte que ele estava no quarto na hora me perguntando umas coisas, eu falei assim, eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti em casa. Eu apaguei na frente dele. Mas eu voltei. Só que eu fiquei com aquela sensação, sabe, de desfalecimento. E aí eles foram embora, tal, entrou a madrugada. Eu não conseguia dormir direito, tinha breves cochilos, só que num determinado momento eu me vejo deitada na maca e me vejo acima também. Na mesma posição, só que mais ou menos meio metro acima. E era como se eu estivesse nos dois lugares, porque daqui eu me via flutuando e flutuando eu via o teto. Então, naquele momento, o raciocínio que eu fiz foi, é meu espírito, eu me desloquei do meu corpo. Só que eu estava num estágio de angústia tão grande que eu fiz até uma oração na hora. Eu falei, Deus, eu até aceito morrer disso aqui, mas não agora, não desse jeito. Eu quero fazer uma passagem tranquila. E aí eu lembro que eu fiz um esforço assim, excomunal. E sabe quando você sonha assim que tá caindo, assim? Só que multiplica isso por 100. Foi um... tipo, uma sensação muito forte de queda, assim. E aí é como se eu tivesse, eu acho que, entrado de volta. E aí pronto, aí veio o pânico. Porque eu achava que se eu dormisse de novo, meu espírito ia sair do meu corpo e eu não ia conseguir puxar de volta e eu ia morrer. Aí acabou, gente. Foram, assim, 2 noites, assim, sem dormir direito, angustiada. Foi horrível, 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 horrível. A escuridão, né? O dormir, né? O adormecer traz muito essa ideia, né? Arquetípica da morte, né? Não, e você já tá, você tá com uma doença que tá matando um monte de gente no mundo inteiro. Você tá sentindo o efeito respiratório daquilo, porque eu tinha só 10% de comprometimento pulmonar, mas eu tava sentindo uma certa dificuldade de respirar. Já tinha tido 2 desmaios. Aí tem uma experiência dessa, pronto, vou morrer. Vou morrer. E aí eu não queria mais dormir, porque eu achava que eu ia morrer. Mas aí foi passando, graças a Deus. Eu pedi reiki lá para as amiguinhas no celular. A energia que eu tinha, mandei, gente, me manda reiki, tô internada. Aí eu fui começando a melhorar. Eu senti assim, minha energia vital se reequilibrando, se restabelecendo. A minha principal questão com a morte, né? Eu não tenho medo, não tenho. Mas eu gostaria de ter tempo para acompanhar as crianças. Essa é um dos desejos de vida que eu tenho, né? Que eu acho que a gente poderia contribuir de maneira muito ativa para a formação deles, né? Mas também naquele nosso acordo muito claro, né? De tipo, na falta de um, outro vai estar aqui para suprir, e isso deixa a gente muito tranquilo. Falar nisso, vocês já conversaram sobre morte, gente, com o cônjuge de vocês, com pais, com filhos? Isso é muito importante, tá? Nesse momento eu vou pedir para você aí, que tiver uma pergunta, pode fazer, deixa escrito, a Elza vai acionar o celular daqui a pouquinho para a gente dar uma olhada aí nas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer. E enquanto a gente vai caminhando aí para esse final, onde a gente busca responder questões. Agora eu queria tocar num ponto que eu achei muito interessante nas reflexões que eu vi, em relação à diferença, né, entre que, enquanto para uma perspectiva a morte é a finitude, né, tipo, vai acabar, né, isso vai acabar agora. Então, findou, acabou, não tem mais nada, né? Ou eu vou ser integrado pela natureza, ou você, né, como o Schopenhauer pensava nessa, que a gente é uma manifestação da energia e vai-te embora, né? Ou vai acabar tudo, apagou tudo, como, né, algumas religiões elas acreditam, né? Engraçado assim, tipo, não tem nada depois da morte. Você sabia e aí, que... tipo, imagina só,
Eu vou morrer e virar meio grama. esquisito, né? Não, assim, não é meio esquisito, tipo assim, depois da morte acabou, não tem nada, é um apagão. E aí, uma vez eu vi até um cara comentando com isso e falei assim, cara, mas não é esquisito? Ele falou, cara, você lembra de alguma coisa antes de você nascer? Aí o cara fala assim, não. Aí eu falei assim, então, vai ser do mesmo jeito. Tipo, como eu não lembro antes de eu nascer nada, também vai, tipo, o apagar da existência, né? É interessante você dizer isso, porque tem um canal, gente, que eu adoro, eu vou até indicar, chama Afinal, O Que Somos Nós, no YouTube, que é só de relatos de experiências de quase morte. E muita gente que teve essas experiências fala que quando estava do lado de lá, não lembrava de quem era. Uhum. Ah, não lembrava que eu tinha marido, que eu tinha filho, que eu tinha não sei o quê. Era só aquela sensação de paz absoluta, de que eu estava em casa. E aí as pessoas voltam e elas falam que a volta para o corpo é muito dolorosa, porque a matéria é muito densa e elas voltam com aquela saudade de casa, sabendo que aqui, com total certeza, de que isso aqui é como se fosse só uma viagem, porque o lugar mesmo onde a gente vive é lá, que a vida verdadeira está lá. É bem interessante isso. E aí tem uma discussão, se isso é bioquímico, se é espiritual, isso aí tem uma discussão que não dá pra gente findar aqui, né? Mas o que eu refleti sobre algo assim é que essa questão da morte, né, como uma parte mais esse apego à vida é um apego um pouco narcisístico, né, de que tem é que eles chamam de narcisístico orgânico, né, ou o projetado, tá, um subjetivo, né? Então assim, como se todos nós não quiséssemos morrer, porque nós queremos deixar uma marca na Terra. Então tem a proteção do eu, né? Esse narcisismo primário, né? Primal, tem a ver com essa proteção do eu, de eu não querer morrer, e o outro é de deixar a minha marca no mundo, né? Então assim, ser reconhecido por gerações, por algo que eu fiz, né? E isso remete à necessidade, né, que algumas pessoas têm, né? Na verdade, para algumas perspectivas psicológicas, que todos temos do heroísmo. Então você tem um heroísmo como se fosse básico e o baixo heroísmo, né, na verdade, o alto heroísmo. O baixo heroísmo é aquele tipo, eu cumpri o checklist da vida. Tipo, trabalhei, tive meu dinheiro, criei meus filhos, amei minha esposa e tal, fiz aquele checklist. E tem o heroísmo alto, né? De tipo, eu vou deixar minha marca no mundo, né? Deixar um Então eu vou ser legado por grande, eu vou deixar um gerações, legado, né? exatamente, né? Que a gente vê muito nos guerreiros antigos, que eles queriam isso tudo. E aí Sabe? eu vejo, só para finalizar esse raciocínio, e aí eu estava vendo uma crítica sobre isso, né? De que os jovens perdem o significado, porque o significado antigo que a gente tem das civilizações antigas é que nós estamos fazendo uma passagem. E para a geração atual é de que nós estamos simplesmente chegando a uma finitude, estamos acabando. Né? Então, essa perspectiva de que, como eu não consigo deixar a minha marca no mundo, eu crio figuras de anti-heróis. Então, o anti-herói é justamente aquele cara que não tem aquele espírito. O que é o herói? O herói é aquele cara que vence o que? A morte, o medo, né? E tal. E qual o maior medo que poderia existir a não ser o da morte, né? Que é o fim. Então ele vai lá, ele luta, ele vence a morte, ele vence aquilo que é o mais complicado. E aí fica essa imagem, né, de que o jovem hoje não consegue olhar para dentro de si, né, e viver uma vida menos materialista, então ele quer deixar uma marca altíssima no mundo, vê que não consegue, cria os anti-heróis, e ao invés de ser uma pessoa que constrói, ele é uma pessoa que destrói. E ele começa destruindo a ele mesmo e vai indo. Então a reflexão sobre a morte, segundo o entendimento dessa construção, é que discutir a morte, entender que a morte é uma passagem, entender que a morte é uma página que você vira numa existência, mas que existe uma existência em que você vai viver de uma outra maneira plena na frente, nos ajuda a levar uma vida mais sábia, dar significado e importância para aquilo que realmente tem, né? E não criar essas figuras de anti-herói e não me comportar como um anti-herói.
aquela pessoa que ao invés de construir, viver uma vida plena e sábia na Terra, na verdade eu faço o contrário porque eu perdi a esperança e eu perdi o amor próprio, eu perdi a confiança em mim mesmo. Então, refletir sobre a morte é refletir sobre a importância e o significado da existência, né? Então, essa é onde que a filosofia traz muito essa ideia e que eu acredito que a gente precisa ensinar, né, as crianças, os jovens, a pensar sobre o aproveitamento do tempo, porque nós medimos o tempo em horas, minutos, segundos, mas o tempo é a coisa mais cara que nós temos, porque tempo é vida, a gente não consegue comprar mais, então quando a gente desperdiça tempo, a gente está desperdiçando vida. Então, uma coisa que ajuda a não temer a morte é viver com essa consciência, né? Tanto a consciência de que há uma parte em nós que é eterna, a consciência também de que a vida nos ensina a cada minuto, né? E que a gente está aqui para aprender, então a gente, de experiência em experiência, a gente vai tirando aprendizados. Isso também é estar consciente, né? Porque esses aprendizados, eles vão ficando na alma. Inclusive, Platão dizia que educar é calar o carcereiro e dar voz à prisioneira. E ele estava justamente dizendo isso. Calar o corpo, que é matéria, e dar voz à alma, que é eterna. Então, educar é registrar aprendizados na alma. Ele estava falando de você viver aqui no plano material, sim, mas registrando aprendizados na alma, que é o que fica para a eternidade. Não estando preso, né, ao plano material. Não estando preso, né? E até pensando nessa visão de carcereiro e tal, a Lucilena Galvão fez uma metáfora que eu achei sensacional. O prisioneiro, quando ele está preso, ele começa a fazer risquinhos ali na parede, né? Para lembrar quantos dias ele está lá. E para ele lembrar que antes daqueles risquinhos tinha alguma coisa. E que depois dos risquinhos é para onde ele vai voltar. Então, estar consciente dos dois planos é justamente a gente estar fazendo os nossos risquinhos. A gente se lembrar que a gente veio de algum lugar e que para esse lugar a gente vai retornar. Né? Que isso aqui é só uma fase, né? E o terceiro é essa presença, é estar consciente do hoje, do aqui e do agora, né? Estar presente nas vivências que a gente está tendo, isso é estar vivo, né? Porque do que adianta eu, às vezes, falar assim, não, tá, marido, hoje eu vou assistir um filminho com você, só que eu não tô prestando atenção no filme, eu tô pensando num problema que eu deixei de resolver no trabalho, que se eu não entregar aquele relatório, meu chefe vai dizer, eu não tô presente, eu não tô curtindo aquele momento, eu não tô vivendo. Né? Então, estar consciente, viver é estar consciente. E estar consciente dessas coisas, do aqui e agora e da eternidade. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer pra gente? Pode escrever aí no chat. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, mas também vai para o YouTube amanhã, ela é inteira, integral. Então, se você quiser convidar alguém para assistir, já se cadastre no nosso YouTube, que é o AreteCast, tá bom? E o AreteCast vai armazenar lá todas as lives. E também temos o Shots do Arete, que é justamente uns pedaços que você pode selecionar e mandar para outras pessoas, né? O Max veio participar. O Max veio participar também da live. São as duas figurinhas que nós temos aqui. Então, ficamos assim. Já que a gente não recebeu perguntas ao vivo aqui, né? A gente buscou responder aquilo que a gente podia durante o nosso bate-papo, a nossa conversa. Então, vamos finalizar por aqui. Tem alguma coisa que você queira mais falar? Tem só uma. Que quando você falou sobre as pessoas que não acreditam no pós-morte, né? Marco Aurélio foi questionado sobre isso, né? O imperador Marco Aurélio, gente. Quando perguntaram para ele, por que você se preocupa tanto em cultivar esses valores, essas virtudes, em ser um bom ser humano, se você vai morrer e acabou, não tem mais nada depois, você não vai ganhar nada com isso.
E Marco Aurélio respondeu que ele, na verdade, não acreditava que era só isso aqui. Ele acreditava que depois daqui haveria mais coisas. Mas ainda que não tivesse, essa era a única oportunidade que ele tinha de vivenciar esses valores. Sim. Então, por que ele perderia? O bom, o belo e o verdadeiro, né? Isso. É a busca daquilo que é excelente e é o que a filosofia grega tanto coloca. E se tem um jeito bom de viver a vida, eu acredito que é esse, né? Viver pelo aquilo que é bom, né? Contemplando, né? E promovendo aquilo que é belo, em busca, né? E guiando a vida pelo que é verdadeiro, né? São as verdades eternas. Então, se tem algo que eu posso dizer para vocês se liga na fonte, a fonte de todas as coisas. Se liga na fonte, na transcendência, em algo que é maior que você, não pelo medo da morte, da finitude, mas saber que existe uma finalidade. Não é pela finitude, mas é pela finalidade. A finalidade de se viver uma boa vida. Isso. Né? Acho que alguém fez algum tipo de pergunta ou comentário aí. Se você gostou, vai clicando nos corações, nos dá esse feedback. Esse trabalho está começando agora. Vou pedir para você, quando terminar a live, compartilha com alguém. A gente vai deixar salvo aí no nosso histórico, vai estar no IGTV. Compartilha com alguém o link da live, compartilha o link do YouTube. A gente vai estar falando durante as semanas sobre vários assuntos. A gente vai introduzir os assuntos, né, de uma forma assim mais suave. E a gente vai dar oportunidade para vocês essa semana, então fica ligado para vocês decidirem o tema da próxima live. Vamos fazer assim? Uhum. Então a gente vai propor 2 temas. Fica ligado aí nos nossos stories, que quem quiser vai participar lá na enquete e vai dizer pra gente qual é o tema do nosso próximo AreteCast. Beleza? Estamos conversados? Então, beleza. Pessoal, até a próxima, gente. Beijo no coração de vocês, tá bom? Se liga na fonte e até o próximo.